oportunidade. Projeto desfeito, não se entristeça, siga adiante. Afeição incompreendida, não se aflija, ame. Obstáculo, não se amargure, supere. Irritação, não se desgaste, acalme-se. Desgosto, não se desiluda, prossiga. Erro, não se desanime, recomece. Ignorância, não recue, aprenda. Cólera, não repita, controle-se. Ingratidão, não se desespere, aguarde. Agressão, não revide, perdoa. Calúnia, não perca tempo, releve. Incompreensão, não acuse, entenda. Todo instante de queda ou aflição é sempre oportunidade de reconsiderar e progredir. Se esperamos que Deus cubra de novas flores o ramo batido pela tempestade, Deus também espera que cada um de nós aprenda a reerguer-se no momento difícil. André Luiz, do livro Decisão, psicografado por Antônio Baduí Filho. Olá, amigos, muito bom dia. Estamos chegando na manhã desta terça-feira, dia 11 de maio do ano de 2021, através das páginas do Facebook do Grupo Espírita Libertação. É um prazer e uma honra para nós estarmos novamente juntos, com a permissão do Pai Celestial, para mais um culto do Evangelho online. Nós vamos fazer a nossa oração inicial, lembrando antes de mais nada aos irmãos que assim desejarem, pegarem o seu copo d'água, a sua garrafa d'água e deixarem aí do lado, para que nós possamos pedir a fluidificação da água ao final do nosso culto. Então vamos fechar os nossos olhos, mentalizarmos a figura meiga e doce do Mestre Rabi da Galileia, rogando ao Senhor que nos ampare, que nos proteja, que nos envolva em suas vibrações de amor, de misericórdia. Senhor Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos sob as luzes do vosso Evangelho, rogando, Senhor, a vossa proteção para todos nós que aqui nos encontramos reunidos nesta sala virtual, para os nossos lares, para as nossas famílias, e te pedimos, Senhor, para os lares da vizinhança, especialmente aqueles onde houver pessoas enfermas e mais necessitadas do que nós. Pedimos, Senhor, por todos os hospitais, por todos os enfermos, por todos os que estejam nas enfermarias, nas UTIs, todos os irmãos e irmãs acometidos por este vírus. Pedimos, Senhor, pelos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, por aqueles que estão à linha de frente no combate desta doença. Pedimos por todos os presidiários, por todos os velhinhos nos asilos, as crianças nos orfanatos. Pedimos por todos os moradores de rua, os sem-tetos. E pedimos, Senhor, por todos os suicidas. Guarda-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Livra-nos, Senhor, das nossas más tendências e dai-nos forças para que nós possamos vencer a todas elas e seguir adiante. Em teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima e do anjo da guarda dos nossos lares, pedimos a vossa permissão para iniciarmos o nosso culto na manhã desta terça-feira, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos fazer um culto um pouco diferente. Hoje nós vamos ler um texto do livro Jesus no Lar, do espírito Neo Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Como nós sabemos, este livro, Jesus no Lar,
são diálogos que o Senhor mantinha com os seus discípulos ao final de cada dia de trabalho, lá em Cafarnaum, quando Pedro ainda residia naquela cidade, né? Então, após um dia de trabalho, após um dia de pregações, né, o Senhor se reunia ali com seus discípulos, né, com aquelas pessoas mais achegadas a ele, e ele então contava, né, histórias com fundo moral, ele ensinava, né, muitas passagens evangélicas através de historietas que ele contava, né, às pessoas, mas isso na intimidade deles, longe, né, do populacho, longe das multidões, apenas Jesus e os seus discípulos, né? E hoje nós vamos ver aqui, já está no finzinho deste livro, no capítulo 48, este livro possui 50 capítulos, né? Então nós já estamos quase terminando ele. O capítulo 48 é o proveito comum, né? Então vamos ver o que Jesus tem a nos ensinar nesta passagem, né? Nessas histórias que ele conta aqui, narrada pelo espírito Neio Lúcio, né? Dentro da noite, muito clara, os companheiros reunidos em casa de Pedro comentavam as dificuldades na divulgação das ideias redentoras, né? Então, mesmo naquela época, né, já havia uma certa dificuldade, né, na expansão das ideias novas, né, na divulgação das palavras do Cristo, né? Os discípulos já sentiam, e mesmo porque eles não eram dotados, né, de tanto cabedal intelectual, eles eram homens muito rudes, né? A maioria deles pescadores, né? Não sabiam ler nem escrever, certo? Então eles sentiam essa dificuldade, não só na transmissão, mas também na receptividade das pessoas para as quais eles falavam, eles comentavam sobre Jesus, né? Então vamos seguir. Muita gente se valia do socorro de Jesus buscando vantagens próprias. Olha só, naquela época já havia pessoas que se utilizavam, né, desse artifício, né, que se utilizavam dessa expertise, né, de se aproveitarem dos benefícios que Jesus levava até os mais necessitados, né? Então vamos ver. Certo negociante provocava o ajuntamento popular em determinada região da praia a fim de estimular a venda de vinhos. Então o camarada sabia que Jesus iria passar por aquela região, né, por aquele local, e ajuntava as pessoas, ficava chamando, mas não com o objetivo, né, delas ouvirem, mas sim interessado na venda de produtos, que no caso aqui era vinho, né? E quantas pessoas hoje, né, em pleno século XXI, ainda não se utilizam, né, desse artifício, né? Ainda não estão em volta, por exemplo, de templos religiosos, mas com interesse único e exclusivo de auferirem lucro, de ganharem alguma coisa, né? Então a gente vê que isso já existia lá na época de Jesus. Havia aquelas pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, muito espertas, né, que ajuntavam as pessoas, que faziam propaganda. É como se elas dissessem assim: ó, o Jesus de Nazaré vai passar aqui hoje, né? Vamos lá, todo mundo, venham para cá. Mas eles estavam interessados apenas em venderem alguma coisa, e não na palavra de Jesus, né? Então é isso que os discípulos estão comentando, né? Como era difícil, né, vencer essas dificuldades, né? Carroceiros vulgares intensificavam a propaganda do reino celeste nas cercanias, não com o objetivo
de se tornarem melhores, mas para alugarem veículos diversos a doentes de longe interessados na assistência do mestre, né? Então, às vezes havia uma pessoa enferma, acamada, né, a uma certa distância, ela não teria como se locomover até onde Jesus estava ou iria passar. Então haviam aqueles negociantes que, vamos dizer assim, de certa forma, alugavam seus carroções, né, ou carroças, como está escrito aqui, para transportarem esses doentes. Então o que é que eles queriam, né? Vamos dizer assim, eram os táxis daquela época, né? Então eles alugavam seus veículos para que os doentes pudessem vir. Mas não porque eles estavam interessados, né, na recuperação dos doentes, eles queriam ganhar, né, algum trocado, alguma moeda com aquele trabalho de transporte dos doentes, certo? Então havia também essas pessoas, né? O parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador, né? Então eles estavam conversando lá na casa de Pedro, falando sobre essas coisas, sobre como era difícil, né, levar a palavra do Evangelho, né, falar de Jesus às pessoas, quando havia tantos interessados em outras coisas, né, estavam mais interessados em si mesmos do que em ouvir a palavra do Senhor, né? Então os discípulos estavam ali discutindo sobre isso e Jesus ouvindo, né? Ele deixava os discípulos falarem, ele ficava ouvindo, às vezes ele interferia com uma pergunta ou outra e depois ele falava, ele contava uma história com fundo moral. Então ele está ali ouvindo, né? Eles estão reclamando, mas é difícil, né? Porque a gente não encontra ninguém interessado realmente em ouvir o que nós temos a dizer. Nós encontramos somente pessoas interessadas em si mesmas, em ganharem alguma coisa, em levarem proveito, né? E nós sabemos que isso existe até os dias de hoje, né? Então eles ficavam, assim, vamos dizer, de certa forma, revoltados com essa situação. E Jesus, muito calmo, só observava, né? Até que ele vai interferir no diálogo, né? E aí a gente vai ver o que Jesus vai falar para eles a respeito dessas pessoas que agiam dessa forma, né? Foi quando o divino amigo, tomando a palavra, explanou. Aí é como se Jesus saísse pela tangência, né? Ele conta uma história com metáforas para ver se eles captassem alguma coisa, né? Olha a história que ele vai contar. Certo filósofo, mergulhado nos estudos da revelação divina, possuía um discípulo, né? Que nunca se conformava com a incompreensão do povo. Não era a mesma situação, né? Olha só como que Jesus é sábio, né? Nunca se conformava com a incompreensão do povo a respeito das verdades celestes. Inflamava-se de minuto a minuto contra os maus, os ingratos ou os hipócritas que abusavam dos elevados ensinamentos de que se via portador. Então, assim como os discípulos estavam tendo essa reação ou desenvolvendo esse sentimento de revolta contra aquelas pessoas que, na verdade, não estavam nem aí para as palavras do Cristo, para os ensinamentos de Jesus, né? Jesus, então, começa a contar uma historieta, né? Ou uma história com né? Fazendo a mesma assimilação, a mesma analogia com os discípulos dele. Então ele fala que existia um filósofo que possuía um discípulo que se inflamava, que ficava nervoso, né,
com o não entendimento ou com o procedimento errado das pessoas, né? Ou seja, provavelmente esse discípulo do filósofo se enraivecia pelas pessoas não aceitarem ou não quererem entender a mensagem que o filósofo lhes dizia. Ou seja, Jesus faz essa comparação, né? Então vamos ver. O mestre, quer dizer, o filósofo, né, ouvia-o e guardava silêncio. Até que numa linda manhã, vindo um aguaceiro rápido de estio, convidou-o para um breve passeio até o campo próximo, depois de refeita a paisagem. Não haviam andado meia milha quando avistaram vasta faixa de pântano e o orientador, observando que o charco recebia a água da chuva, explicou: eis que o lodaçal recolhe o líquido celeste e com ele faz imundo caldo, mas existem batráquios, né? Ou seja, sapos, né? Que se beneficiarão com segurança e eficiência, porquanto, se não chovesse, provavelmente estas águas escuras se transformariam em veneno mortal. Depois de alguns passos, encontraram poças de enxurrada nos recôncavos de terra dura, e o mentor, analisando-as, acrescentou: aqui a fonte jorrada do firmamento é agora lama desagradável. Entretanto, que seria deste chão estéril se a água divina o não visitasse? Amanhã, talvez, veremos neste solo perfumada floração de lírios rústicos. Marcharam adiante e detiveram-se na contemplação de algumas árvores nuas. A água nos galhos ressequidos parecia cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu: nestas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se fez pesada e sombria. No entanto, que lhes aconteceria se as dádivas do alto não as beneficiassem? Possivelmente, morreriam em breve até as raízes. Em poucas semanas, porém, cobrir-se-ão de ramagens fartas, servindo aos lares abençoados dos passarinhos. Demandaram a lei e descobriram alguns pessegueiros, cujas flores guardavam as gotas do céu com tanta beleza que mais se assemelhavam dentro delas a diamantino orvalho, levemente irisado pela claridade solar. O mestre, indicando-as, disse: aqui, as pétalas puras conservaram o dom celeste com absoluta fidelidade e muito em breve serão perfume e beleza em excelentes frutos para o banquete da vida. Logo após, espraiando o olhar pela paisagem enorme, falou ao discípulo espantado: jamais censures o manancial do socorro celeste. Olha a lição que Jesus dá, né? Jamais censures o manancial do socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor no plano em que se encontra, guardando-lhe os princípios sublimes. O criminoso se faz menos cruel, o pior se mostra menos mal, o imperfeito melhora, o infortunado encontra alívio e os bons se engrandecem.
para maior amplitude no serviço ao nosso Pai. Se possuis raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te percas em reprovações vazias. Aprende com o Supremo Senhor, que ajuda sempre, de acordo com a posição e a necessidade de cada um. E distribui com todos os que te cercam os bens do céu, que já podes reter com fidelidade, e o céu te abrirá o acesso a tesouros sem fim. Então, o que Jesus fez? Ele conta uma história de um filósofo que possuía um discípulo que ficava revoltado com a ignorância ou com a não aceitação dos ensinos, que o seu mestre fazia. As pessoas que não queriam levar aquilo a sério, que não estavam nem aí para aquilo ali. Então, o que o mestre, nas palavras de Jesus, ensina ao seu discípulo? Que a chuva beneficia todo tipo de solo, beneficia um charco, beneficia um pântano, beneficia a terra ressequida, beneficia uma árvore quase morta, sem se importar se aquelas coisas irão ou não assimilar as benesses ou as benfeitorias que descem dos céus. E o que Jesus está querendo dizer a eles, aos seus discípulos, com essa história? Bom, o assunto começa com a certa ingratidão das pessoas, e a desatenção, vamos assim dizer, para com os ensinamentos do Cristo. Pessoas que estavam mais interessadas em oferir lucro, em levar vantagem, através da pessoa do Cristo, que iria passar por determinada região. Então eles estavam mais interessados em vender os seus produtos, alugar os seus veículos para transportarem enfermos, e não estavam nem aí se aquelas pessoas iriam ser curadas ou não, se elas iriam ser beneficiadas ou não. Aí o que Jesus fala? Jesus diz, na história, que o mestre, após uma chuva torrencial, chama o seu discípulo: vamos dar uma volta? Vem cá, vamos andar comigo. Eu tenho umas coisas para te falar. E ele vai mostrando a própria natureza. Ele vai mostrando e vai dizendo ao seu discípulo que aquelas coisas que foram beneficiadas pela chuva irão se transformar. O que Jesus está querendo dizer? Que aquele comerciante que ali, naquele momento, estava interessado única e exclusivamente em oferir lucro, vendendo o seu produto à multidão que seguia Jesus, ele também seria beneficiado, em que pese talvez naquele momento ele não soubesse. Que, como diz a historieta que Jesus conta, o assassino ficava menos cruel, o avarento se tornava menos egoísta, e assim sucessivamente. O que o Senhor está querendo dizer? Assim como a água da chuva transforma a terra, as palavras dele também iriam transformar aquelas terras ressequidas nos corações daquelas pessoas que aparentemente não conseguiam absorver de momento os seus ensinamentos, porque eram terras muito ressequidas. Então elas necessitariam receber primeiro a água da chuva, ou seja, as palavras do Senhor iriam cair naquelas terras como uma água, depois de longos e longos períodos de seca e estiagem, esperar que aquela água descesse para que, enfim, ela começasse a fazer efeito naquele terreno ressequido. Ou seja, o Senhor está ensinando aos seus discípulos que as palavras dele não iriam se perder, assim como eles estavam achando. Eles estavam revoltados, e discutindo: não, é difícil demais de pregar a palavra, porque ninguém está interessado, ninguém quer saber,
E o mestre aqui, no caso da história que o Cristo conta, né, vira para o discípulo dele e fala: não censures as atitudes das pessoas, não critiques, porque todos serão beneficiados. Aí a gente se lembra, né, de certa feita que Jesus também vai contar aos discípulos, que o sol beneficia todos os lugares. O sol é um só, que nasce todos os dias e beneficia tanto os campos floridos, como os charcos, como os lodaçais, como os pântanos. A sua luz se estende sobre todos, e todos, um dia, serão beneficiados com aquela energia, com aquela luz. Então Jesus está dando uma lição aos discípulos, como que querendo dizer a eles: não se importem com isso, deixem eles. Hoje eles estão mais interessados em oferir lucro. Chegará o dia em que eles terão consciência plena, que eles entenderão as verdades que eu prego, que eu ensino, né? Ou seja, todos nós temos o nosso momento de despertar. E nós não podemos exigir das pessoas que elas despertem no momento que a gente acha ou julga ser o correto. Deixemos as pessoas despertarem por si mesmas, né? Chegará o dia em que aquele comerciante que estava ali apenas interessado em vender o seu vinho à multidão que se aglomerava em volta do Cristo, chegará o dia em que ele ofertará água gratuitamente às pessoas cansadas, aos enfermos cansados. Chegará o dia em que aquele que alugava as suas carroças, né, apenas para oferir um dinheiro, um lucro, ele as emprestará de forma gratuita para que fosse feito o transporte dos enfermos. Ou seja, Jesus está nos ensinando que as suas palavras transformam as pessoas, né? Que nós seremos transformados, só que cada um no seu tempo. Eu já li alguma coisa a respeito, eu já tive até a oportunidade de comentar aqui, acho que foi na Semana Santa, sobre Barrabás. Todos nós sabemos que a população, de uma forma irônica, né, e para escárnio, né, geral, escolhe salvar Barrabás e crucificar Jesus, não é mesmo? Só que a transformação que aquele homem sofre, né, muito pouca gente sabe. Mas ele sofreu absurdo depois que ele foi libertado. Ele se transforma, ele deixa de ser um bandido, um criminoso, né? Ele se converte ao Cristo, né? Ele sofre e padece horrivelmente, né? Porque ele vai defender as ideias de Jesus. Ou seja, a água da chuva caiu naquela terra, naquele terreno ressequido. Naquele instante em que ele foi salvo, né, e Jesus foi condenado a ser crucificado no lugar dele, provavelmente ele ria, né? Ele dava gargalhadas, ele se sentia aliviado por não morrer naquele instante, né? Mas mal sabia ele que dentro dele já iria começar uma transformação que ele mesmo jamais sonhara que pudesse acontecer. E isso acontece com nós todos. Quando nós tomamos o conhecimento do Evangelho de Jesus, muitos de nós vamos ridicularizar. Muitos de nós não vamos dar atenção. Muitos de nós vamos querer levar vantagem sobre isso, certo? Mas é como Jesus conta aqui, né? A chuva beneficia a todos, não é mesmo? Todos os solos são beneficiados pela água da chuva. Assim é o Evangelho do Senhor. Ele beneficia a todos os corações, principalmente os mais ressequidos, né? Porque nesses ele entra, ele penetra mais profundamente, né? E a pessoa vai se transformando, muitas vezes sem notar.
ele começa a agir de forma diferente. Ele começa a agir de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Ele começa a agir da forma que ele ironizava nos outros. Ele começa a agir também. Por quê? Ele vai notando que ele já não é mais o mesmo, que alguma coisa está acontecendo com ele. Ele não vai entender isso no primeiro momento, né? Ele vai ficar confuso. Porque antes, se ele se comprazia em levar vantagem em cima dos outros, agora ele já pensa 2, 3 vezes. Agora ele pensa se realmente aquilo vale a pena. Agora ele já pensa nos seus procedimentos na vida. Ou seja, é Jesus o transformando, né? Então, o que Jesus, na realidade, está ensinando aos seus discípulos lá na casa de Pedro, em Cafarnaum, nesta noite que nós estamos analisando aqui, né? Para que eles não se preocupassem, para que eles continuassem ensinando. Não se preocupem se as pessoas vão ridicularizar, se eles vão querer levar vantagem. Não se preocupe, semeie, né? Plante, né? Um dia, aquela semente que você semeou, ela vai germinar, né? Então vamos terminar aqui, falta só um pedacinho, tá? Terminada que foi a narrativa, Jesus calou-se. Os apóstolos, como se houvessem recebido sublime lição, em tão poucas palavras, entreolharam-se, expressivamente silenciosos e felizes. O Senhor, então, abençoou-os e retirou-se para as margens do lago, fitando pensativo as constelações que tremeluziam distantes. Neio Lúcio. Então, é uma mensagem maravilhosa, uma lição, né, de um engrandecimento moral e espiritual imenso para todos nós. Quantas e quantas vezes nós nos preocupamos com a vida dos outros e nos esquecemos da nossa? Nos esquecemos da nossa salvação, preocupados com a salvação de terceiros. Mas isso não é responsabilidade nossa. A responsabilidade nossa é nós nos salvarmos. Porque se nós conseguirmos isso, nós já teremos vencido na nossa encarnação, né? Muitas pessoas estão preocupadas em salvar o mundo e se esquecem de salvar a si mesmas, né? Então, é exatamente o que acontecia, né? Os discípulos de Jesus revoltados com aquelas pessoas, né, que sempre levavam vantagens nas costas de Jesus, né? É como se eles também acompanhassem Jesus. Onde Jesus estava lá os comerciantes, os vendedores, né? As pessoas que alugavam coisas, vamos assim dizer, né? Porque uma multidão seguia Jesus. E não era multidão pequena, não. Era mais de 1000 pessoas, né? Então era muita gente. Mas Jesus, então, elabora essa lição moral para os discípulos, né? Eu tenho certeza, né, que eles jamais se esqueceram dessa lição, né? Porque o Senhor sabia atingir o fundo do coração das pessoas, né? Ele falava sem machucar as pessoas, né? Ele chamava a atenção sem se dirigir pessoalmente às pessoas. Ele criava histórias, né? Mas no fundo, ele estava querendo ensinar as pessoas. Então, através dessa historieta que ele conta, desse filósofo com seu discípulo, né? Ele estava falando exatamente da situação que eles estavam vivenciando, né? É como se Jesus dissesse a eles, olha, eu estou aqui com vocês, eu estou ensinando tanta coisa com vocês, vocês estão mais preocupados com o que os outros estão achando, com o que os outros estão fazendo. Deixa eles também serão beneficiados no tempo certo. Hoje eles estão assim, hoje eles estão querendo levar vantagem, mas chegará um dia em que eles farão isso por amor ao meu nome.
É como se o Senhor estivesse falando dessa forma. Não se preocupem com eles, né? É como nós falamos agora há pouco. Eu, vocês, né? Cada um de nós tem o seu tempo certo, né? A semente que cai no nosso coração, né, ela vai germinar no tempo certo, no nosso tempo, né? E nós não podemos exigir dos outros aquilo que talvez nós também demoramos muito a entender, né? Muitas vezes a gente quer exigir das pessoas a santidade, sendo que nós mesmos nem encontramos ela ainda e temos dificuldade para aceitá-la, né? Então que a gente seja benevolente, como dizia Jesus, né? Benevolente para com todos, tenhamos bom ânimo, boa vontade para com as pessoas. Não agridamos as pessoas, não critiquemos, não acusemos ninguém, né? Porque cada um é responsável por si mesmo. Cada um estará um dia diante da sua consciência, né? Não haverá ninguém cobrando aquele espírito disso ou daquilo, é a sua própria consciência. E não existe juiz pior do que a nossa consciência. Não existe. Não existe uma pessoa para nos julgar, né, com maior capacidade do que nós mesmos, do que a nossa consciência. Tá? Então eu agradeço a todos vocês, né, pela boa vontade, né, por estarem aqui sempre conosco, ouvindo essas palavras de Jesus. Esperamos ter levado, né, algum esclarecimento, algum consolo, alguma força espiritual a vocês, né, que nos acompanham nesta manhã. Eu desejo um excelente dia a todos, muita paz aos vossos corações, né? Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, vamos pedir também pela fluidificação da água, tá bom? E vamos elevar os nossos pensamentos nesse instante, mentalizarmos a figura de Jesus, médico de todas as almas. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em entregue tentações. Livra-nos da prática do mal, pois que é teu reino, o poder, a glória para sempre. Senhor, abençoe a todos esses irmãos e irmãs que nos acompanham neste instante, através desta live. Envolva-os, Senhor, que eles todos tenham um dia de paz e de harmonia. Proteja os seus lares, proteja as suas famílias. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que se liguem a nós, de alguma forma, seja pelos laços do amor, seja pelos laços do ódio, onde quer que estiverem, que estejam em paz. Todos somos filhos de Deus. Todos um dia, Senhor, estaremos reunidos na vossa luz, no vosso amor. Ampare e proteja todos os sofredores, todos os enfermos, doentes do corpo e da alma. Permita, Senhor Jesus, que a água aqui presente seja transformada em remédio, para que aqueles que dela fizerem uso sintam-se melhores, sintam-se reequilibrados, sintam-se esperançosos. Cada um dos nossos irmãos, neste momento, possa estar recebendo o passe magnético, possa estar recebendo energias benfazejas. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais este dia em nossa existência, que assim seja. Então, meus irmãos, muito obrigado a todos. Nós estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, nesta mesma página, se Deus assim o permitir. Logo mais às 18 horas, estaremos com mais um Hora do Ângelus, lá na nossa página do Facebook, Eudes Vieira Júnior, tá bom? Então, um beijo
bem grande no coração de todos. Jesus os abençoe. Muito obrigado pelo carinho e pela amizade. Tchau, tchau.